Então vamos lá tirar dúvidas a respeito das raízes quadradas, né? Da aula do dia 27 de abril. Vocês viram um método que o professor da videoaula explicou, muitos ficaram confusos, né? É novidade, é fato, é normal esse choque, tá? Mas eu vou mostrar os dois métodos que dão certo. Um que vocês estavam mais ou menos habituados a fazer e vou explicar um outro que foi uma sugestão que eu passei lá no grupo para vocês, onde tem um método muito mais rápido do que aquele que o professor passou. Tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, continuando então. Peguei aqui 3 exemplos de raízes. Raiz quadrada de 441, raiz quadrada de 225, raiz quadrada de 256. Utilizando o método da decomposição, onde eu vou utilizar números primos para dividir o número que está dentro da raiz. Então, eu peguei aqui o exemplo 256, certo? 256 é um número par. E o único número par primo que nós temos é o número 2. Então, eu vou começar a decompor este número, ou seja, dividir por 2 o 256. Então, fazendo aqui o 256 por 2 dá 128, que dividido por 2 dá 64, que dividido por 2 dá 32, que dividido por 2 dá 16, 16 por 2 dá 8, 8 por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Chegou aqui, encerra, não tem mais o que fazer. Então, eu posso dizer que a raiz quadrada de 256 é a mesma coisa que 2 elevado a quanto? Quantas vezes o 2 apareceu? Então, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, seria 2 elevado à oitava. Porém, eu posso escrever dessa forma também, ó. 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado. Isso daria 2 elevado à oitava, tá? Porque a base aqui é 2. Aí eu iria somar os expoentes. Um detalhe interessante é que quando você tem um número dentro de uma raiz quadrada e ele está elevado a 2, eu posso cancelar. Então aqui vai cancelar. Esse também vai cancelar. Esse aqui também vai cancelar. E esse aqui também vai cancelar. Eles vão sair da raiz. Então sobrou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Somando 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 é 16. Então a raiz quadrada de 256 é 16. Se você fizer a multiplicação 16 vezes 16, vai dar 256, provando que você acertou na tua decomposição. Tá? Então esse seria o nosso primeiro exemplo. Ok, pessoal, próximo exemplo. Vamos fazer a raiz quadrada de 441 por decomposição. Primeira coisa que você tem que analisar. 441 é um número par ou ímpar? Todo mundo sabe, né? Tá careca de saber que é ímpar, termina em 1. Então tem que utilizar o número primo ímpar. Não vai adiantar você dividir por 2, porque não vai dar um resultado exato, vai dar com vírgula, certo? Eu preciso de resultados exatos aqui, ó, nessa banda da esquerda aqui da minha decomposição. Você pode ver, não tem número nenhum com vírgula. Então tem que usar um número primo ímpar, né? Que nessa divisão me deu um número exato. Então tentei o 3, que é o primeiro número ímpar primo, né? 441 dividido por 3 dá 147, ó, deu exato. Professor, e aí? Eu posso continuar com 3? Tenta. Eu tentei aqui, ó, multipliquei por 3 e deu o resultado exato de 49. Só que olha só que interessante. Na hora que eu vou decompor 49, o 3 já não me serviu, porque se você dividir 49 por 3, vai dar um resultado com vírgula. Não serve, precisa de resultado exato. Próximo número primo ímpar, 5. 5 também não dá, por quê? Geralmente 5, você vai ter uma divisão de número exato quando o teu número aqui termina em 0 ou 5. 49 termina com 9, então não dá. Tentei o 7, o 7 deu. 49 dividido por 7 dá 7. 7 dividido por 7 dá 1, aqui acabou, certo? Então eu posso concluir que o valor de a raiz quadrada de 441 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao quadrado. Então eu posso expressar minha raiz dessa forma aqui, ó, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vezes 7 elevado ao quadrado. Por que 3 elevado ao quadrado, professor? Olha só quantas vezes o 3 aqui apareceu. Não foram 2? Então, o total de vezes que o teu 3 apareceu, que a tua base aparece, você coloca e expressa aqui na raiz quadrada. A mesma coisa para o 7. O 7 apareceu 2 vezes.
Então, eu expressei dessa forma. Quando eu tenho dentro de uma raiz quadrada números com expoente 2, o que eu posso fazer? Eu posso cancelar. Então, eu vou cancelar aqui esse expoente 2, esse expoente 2 aqui do 7. As bases vão sair da minha raiz quadrada, porque eu cancelei. Sobrou, então, quem? 3 vezes o 7. 3 vezes o 7. Está sem raiz, está sem expoente. 3 vezes o 7 dá quanto? 21. Então, eu posso concluir que a minha raiz quadrada de 441 é quanto? É 21. Tá? Esse aqui é o valor. Como é que eu posso provar isso? Se você pegar e multiplicar 21 por 21, vai dar os 441 que está aqui dentro da raiz. Beleza? Fazendo com 225. Como 225 é um número ímpar, né, eu vou começar então pelo menor número primo que é ímpar. Começo pelo 3. Se eu dividir 225 por 3, dá 75 exatos. Dividindo por 3 novamente, vai dar 25. Só que o 25, se eu dividir por 3, não vai dar um número exato, não vai dar um valor exato. Então, eu vou dividir pelo próximo número primo, ímpar, né? Que seria o 5. 5 dividido por 5 vai dar 1. Terminou. Então, eu posso dizer que a raiz quadrada de 225 é 3 elevado ao quadrado, porque olha quantas vezes o 3 apareceu, vezes 5 elevado ao quadrado, porque o 5 também apareceu não só uma, mas duas vezes. Tá? Então, eu tenho que contar quantas vezes ele apareceu, o número de vezes que ele aparece, eu coloco aqui no expoente. Então, eu posso cancelar 3 vezes o 5 igual a 15. Tá? 15 vezes 15 vai dar 225. Aí eu vou dizer aqui no final, esse método é o mais trabalhoso de se fazer, porém é muito útil para números com até 3 algarismos. Então, não fica uma decomposição tão grande para números com 3 algarismos. Tá? A partir de 4 já fica um pouquinho mais extenso, mas dá para fazer também. Bom, que você estimula muito o quê? A tua habilidade em divisão. Tá? Aí tem esse slide que eu passo para vocês sobre aquele vídeo de um professor de concurso, professor Pedrinho. Ele ensina, né, o nome do vídeo dele é Raiz Quadrada de 0 a 10 mil de cabeça. É muito parecido com o que o professor da videoaula apresentou para a gente, porém ele é mais rápido. Então, qual que é o macete aqui? Ó? Peguei o exemplo 441. Certo? O macete é, você vai eliminar sempre o segundo número do algarismo da direita para a esquerda. Então, como eles são 3 algarismos, o segundo algarismo, vou contar da direita para a esquerda, seria aqui um 4. Então, vou cancelar o número 4. Então, porque tem até um x aqui, né? Então, praticamente sobrou quais algarismos? Sobraram 4 e 1, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular as raízes desses números. Raiz de 4, quanto que é? 2. Coloca aqui embaixo. Raiz de 1, quanto que é? É 1, certo? Dica: se caso esse número da direita fosse 5 ou 6, não faça raiz. Você vai repetir esse número, você vai reescrever. Como aqui é número 1, eu tenho que calcular a raiz. Beleza, me sobrou o número 21. O outro macete, você vai fazer uma sequência de flecha de novo aqui. O número da esquerda, que é o 2 aqui no caso, você vai reescrever ele embaixo. Ó, repetiu. Aqui, o número da direita, você vai fazer o que a gente chama de completar para 10. Ou seja, aqui é o número 1, não é? Para completar até 10, quanto que me falta? Não falta 9? Então, o número que preencher até 10, você vai colocar ele aqui. Ué, professor, então ficou o número 21 e 29. Por quê? Esses números 21 e 29 são as prováveis duas raízes que vai ser o teu resultado exato. Aí, como é que eu vou saber se vai ser 21 ou se vai ser 29? Certo? Sabe esse número que você repetiu aqui da esquerda? O 2? Você vai multiplicar ele pelo seu sucessor natural. Então, no caso do 2, qual que é o sucessor de 2? É 3, né? 2 vezes 3 é 6. Esse número que você acabou de obter, o número 6, certo? Você vai comparar com o primeiro número da raiz, lá em cima, que é o 4. Quem é maior? 4
ou 6? O 6 é maior que 4, certo? Se o número da raiz, então, for menor, que é o que aconteceu, considere o valor menor das possíveis raízes. Então, qual raiz é menor? A raiz menor é 21. Então, esse é o resultado da nossa dessa raiz de 441. Se você multiplicar 21 vezes 21, vai chegar no valor de 441. Beleza? Bom, era isso. Espero que ajude um pouquinho vocês nas dúvidas. Qualquer coisa, sabe como me procurar no Zap, no nosso grupo da classe, para a gente tirar maiores dúvidas. Obrigado.